Olá, aqui é Ana Coé para a leitura da Bíblia 365. Hoje é o dia 26 de fevereiro, dia 57. A nossa leitura ela se divide em 4 partes: Antigo Testamento, Novo Testamento, Salmos e Provérbios. O objetivo é que possamos juntamente fazer um devocional da palavra para nos conectarmos espiritualmente com as Escrituras Sagradas e nos fortalecermos na fé pelo ouvir da palavra. Te convido a escolher um local confortável, de preferência em silêncio, para que você possa desfrutar deste momento. E na autoridade do nome de Jesus, peço ao Espírito Santo que transbordem os nossos corações, tornando-os ensináveis para que possamos receber as revelações na leitura de hoje. Amém e amém. Lembre-se de se inscrever no canal, curtir o vídeo, clicar no sininho para receber as notificações diárias e compartilhar com os irmãos e as irmãs para que possamos juntamente expandir o Evangelho por todas as nações. Mateus 24:14. Antigo Testamento, Levítico, capítulo 19. O Senhor disse a Moisés: fale a toda a congregação dos filhos de Israel e diga-lhes: sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Cada um respeite a sua mãe e seu pai e guarde os meus sábados. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não se voltem para os ídolos, nem façam para si deuses de metal. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Quando oferecerem um sacrifício pacífico ao Senhor, ofereçam-no para que vocês sejam aceitos. Podem comer dele no dia em que o oferecerem e no dia seguinte, mas o que sobrar no terceiro dia será queimado. Se uma parte dele for comida no terceiro dia, é abominação, não será aceita. Quem dele comer levará a sua iniquidade, porque profanou coisa santa do Senhor. Por isso será eliminado seu povo. Quando você fizer a colheita da sua terra, não colha totalmente o canto do seu campo, nem volte para recolher as espigas caídas. Não seja rigoroso demais ao fazer a colheita da sua vinha, nem volte para recolher as uvas que tiverem caído no chão. Deixe-as para os pobres e estrangeiros. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não furtam, não mintam, nem usem de falsidade uns com os outros. Não façam juramentos falsos pelo meu nome, pois vocês estariam profanando o nome de Deus. Eu sou o Senhor. Não oprima, nem roube o seu próximo, que o pagamento do trabalhador diarista não fique com você até a manhã seguinte. Não amaldiçoe o surdo, não ponha tropeço diante do cego, mas tema o seu Deus. Eu sou o Senhor. Não seja injusto ao julgar uma causa, nem favorecendo o pobre, nem agradando o rico. Julgue o seu próximo com justiça. Não ande como um mexeriqueiro no meio do seu povo, nem atente contra a vida do seu próximo. Eu sou o Senhor. Não guarde ódio no coração contra o seu próximo, mas repreenda-o e não incorra em pecado por causa dele. Não procure vingança, nem guarde ira os filhos do seu povo, mas ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Eu sou o Senhor. Guarde os meus estatutos, não permita que os seus animais se ajuntem com os de espécie diversa. Não plante semente de 2 espécies em seu campo, nem use roupa de 2 tipos diferentes de tecido. Se um homem tiver relações com uma mulher e essa for escrava prometida a outro homem, mas que não foi resgatada nem posta em liberdade, então deverá haver punição. Não serão mortos, pois ela ainda não havia sido libertada. O homem, como oferta pela sua culpa, trará um carneiro ao Senhor à porta da tenda do encontro, com um carneiro da oferta, pela culpa. O sacerdote fará expiação diante do Senhor pelo pecado que o homem cometeu, e o pecado lhe será perdoado. Quando entrarem na terra e plantarem todo tipo de árvore frutífera, os frutos dessas árvores
lhes serão vedados. Nos primeiros 3 anos serão impuros para vocês. Não poderão comê-los. Porém, no 4º ano, todo o fruto dessas árvores será santo. Será oferta de louvores ao Senhor. No 5º ano, vocês poderão comer os seus frutos, para que as árvores aumentem a sua produção. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não comam nada que tenha sangue, não façam adivinhações, nem pratiquem magia. Não cortem cabelo nas têmporas, nem danifiquem as pontas da barba. Pelos mortos não façam cortes no corpo, nem ponham marca nenhuma sobre vocês. Eu sou o Senhor. Não desonre sua filha fazendo dela uma prostituta, para que a terra não se prostitua, nem se encha de maldade. Guardem os meus sábados e reverenciem o meu santuário. Eu sou o Senhor. Não se voltem para os necromantes, nem para os adivinhos, não os procurem, pois vocês serão contaminados por eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Fiquem em pé na presença dos idosos, honre a presença do ancião e tema o seu Deus. Eu sou o Senhor. Não oprimam o estrangeiro, não oprimam o estrangeiro que peregrinar na terra de vocês. Trata o estrangeiro que peregrina entre vocês como trata quem é natural da terra. Amem o estrangeiro como amam a vocês mesmos, pois vocês foram estrangeiros na terra do Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não cometam injustiça no juízo, nem na vara para medir, nem no peso, nem na quantidade. Tenham balanças justas pelos justos e medidas de cereais e de líquidos que sejam justas. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirei da terra do Egito. Guardem todos os meus estatutos e cumpram todos os meus juízos. Eu sou o Senhor. O Senhor disse a Moisés: diga também aos filhos de Israel: qualquer dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel, que entregar um de seus filhos a Maloque, será morto. O povo da terra o apedrejará. Voltarei o meu rosto contra esse homem e o eliminarei do meio do seu povo, porque entregou um de seus filhos a Moloque, contaminando assim o meu santuário, profanando o meu santo nome. Se o povo da terra fechar os olhos para que esse homem fez, ao entregar um de seus filhos a Moloque e não o matar, então eu voltarei o meu rosto contra esse homem, contra sua família, e o eliminarei no meio de seu povo, como todos os que seguem e se prostituem com Moloque. Quando alguém se voltar para os necromantes e feiticeiros para se prostituir com eles, eu voltarei o meu rosto contra ele e o eliminarei do meio do seu povo. Portanto, santifiquem-se e sejam santos, pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Guardem os meus estatutos e tratem de cumpri-los. Eu sou o Senhor que os santifico. Se um homem amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe, será morto. Amaldiçoou o seu pai ou sua mãe, é responsável pela própria morte. Se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adultério e a adúltera. O homem que tiver relações com a mulher de seu pai terá envergonhado seu pai. Tanto aquele homem quanto a mulher serão mortos, e o sangue cairá sobre eles. Se um homem tiver relações com a nora, ambos serão mortos. Fizeram confusão, o seu sangue cairá sobre eles. Se também um homem tiver relações com outro homem, como se fosse mulher, ambos praticaram coisa abominável. Serão mortos, seu sangue cairá sobre eles. Se um homem tiver relações com uma mulher e com a mãe dela, isso é perversidade. Queimarão tanto ele quanto elas, para que não haja maldade no meio de vocês. Se também um homem tiver relações com um animal, será morto. Matem também o animal. Se uma mulher se aproximar de algum animal e tiver relações com ele, matem tanto a mulher como o animal, e seu sangue cairá sobre eles. Se um homem tiver relações com uma mulher e com a mãe dela, isso é perversidade. Queimarão tanto ele quanto elas, para que não haja maldade no meio deles.
Se também um homem tiver relações com um animal, será morto. Matem também o animal. Se uma mulher se aproximar de um animal e tiver relações com ele, matem tanto a mulher como o animal, o seu sangue cairá sobre eles. Se um homem casar com a sua irmã, filha de seu pai ou filha de sua mãe, se ele tiver relações com ela e ela tiver relações com ele, será uma indecência, portanto serão eliminados na presença dos filhos de seu povo. Ele envergonhou a sua irmã, levará sobre si a sua iniquidade. Se um homem se deitar com uma mulher no período da menstruação dela e tiver relações com ela, descobrindo a sua fonte, e ela descobrir a fonte do seu sangue, ambos serão eliminados no meio de seu povo. Também não tenha relações com a irmã de sua mãe ou a irmã de seu pai, porque significa ter relações com uma parenta. Levarão sobre si a sua iniquidade. Se um homem tiver relações com a tia, envergonhou seu tio, levarão seu pecado sobre si, morrerão sem filhos. Se um homem tomar a mulher de seu irmão, isso é impureza, envergonhou seu irmão, ficarão sem filhos. Marcos capítulo 8, versículo 11. Os fariseus chegaram e começaram a discutir com Jesus, e tentando, pediram-lhe um sinal vindo do céu. Jesus, porém, arrancou do íntimo de seu espírito um gemido e disse: Por que essa geração pede um sinal? Em verdade lhes digo que nenhum sinal será dado a esta geração. E deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. Ora, os discípulos se esqueceram de levar pão, e no barco não tinham consigo senão um só. Jesus os preveniu, dizendo: Fiquem atentos e tomem cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Eles começaram a discutir entre si, dizendo: Ele diz isso porque não temos pão. Jesus percebeu isso e perguntou: Por que vocês estão discutindo sobre o fato de não terem pão? Vocês ainda não percebem nem compreendem? Têm o coração endurecido? Tendo olhos, não veem, e tendo ouvidos, não ouvem? Não se lembram de quando parti os 5 pães para 5.000? Quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Eles responderam: 12. E de quanto parti 7 pães para 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Responderam: 7. Ao que Jesus lhes disse: Vocês ainda não compreendem? Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram-lhe um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Então cuspiu nos olhos do homem e, impondo as mãos, perguntou: Você vê alguma coisa? O homem, recuperando a visão, respondeu: Vejo pessoas, mas elas parecem árvores que andam. Então Jesus novamente põe as mãos sobre os olhos dele. E o homem, passando a ver claramente, ficou restabelecido e distinguia tudo de modo perfeito. E Jesus mandou para casa, recomendando-lhe: Não entre na aldeia. Então Jesus e os seus discípulos foram para as aldeias de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou-lhes: Quem os outros dizem que eu sou? Os discípulos responderam: Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e ainda outros dizem que é um dos profetas. Então Jesus perguntou: E vocês, que dizem que eu sou? Respondendo, Pedro lhe disse: O Senhor é o Cristo. Então Jesus os advertiu de que ninguém dissesse tal coisa a seu respeito. Então Jesus começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes, pelos escribas, fosse morto e que, depois de 3 dias, ressuscitasse. E isso ele expunha claramente. Então Pedro, chamando à parte, começou a repreendê-lo. Mas Jesus, voltando e vendo seus discípulos, repreendeu Pedro e disse: Saia da minha frente, Satanás, porque você não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as dos homens. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, Jesus lhes disse: Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida perderá, e quem perder a sua vida
por causa do Evangelho, esse a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria uma pessoa em troca de sua alma? Pois quem nessa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhar dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Dizia-lhes ainda: em verdade lhes digo que, dos que aqui se encontram, existem alguns que não passarão pela morte até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Salmos 42. O mestre de canto, salmo didático dos filhos de Corá. Assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei, me apresentarei diante da face de Deus. As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o seu Deus onde está? Lembro-me dessas coisas, e dentro de mim se derrama a minha alma, de como eu passava com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus. Entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Porque você está abatida, minha alma, porque se perturba dentro de mim. Espere em Deus, pois ainda o louvarei, e Ele, o meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma, lembro-me, portanto, de ti. Nas terras do Jordão, no Hermon e no monte Missar. Um abismo chama outro abismo ao ruído das tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e de noite está comigo o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Pergunto a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Porque hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos. Os meus ossos se esmigalham. Quando os meus adversários me insultam, perguntam sem parar: e o seu Deus onde está? Por que você está abatido, minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Provérbios, capítulo 10, versículo 17. O caminho para a vida é de quem guarda o ensino, mas o quem abandona a repreensão anda errante. Terminamos mais uma leitura diária, muito grato por este momento. Compartilhe esse vídeo com os irmãos e as irmãs que você se lembrou, para que possamos juntamente expandir o Evangelho por todas as nações. Tenha um extraordinário dia. Deus abençoe você e a sua família, e até amanhã.